E aí, pessoal, vamos falar de um tema que, olha, é figurinha carimbada em prova de concurso, a pena de multa. Parece simples, mas é cheia de detalhes, cheia de pegadinhas. A ideia aqui é a gente esquematizar tudo e ir direto ao ponto para ninguém mais errar questão sobre isso. Vamos detalhar o que o Código Penal diz, de um jeito bem focado no que realmente importa. Basicamente, tudo sobre pena de multa gira em torno de duas grandes perguntas. Primeira, como é que se chega no valor final? Como é feito esse cálculo? E a segunda, talvez a mais importante, beleza. E se a pessoa simplesmente não pagar, o que acontece? Entendendo a resposta para essas duas perguntas, a gente mata a pau a maioria das questões. Vamos lá, passo a passo. Então, vamos começar pelo começo, pelo básico do básico. Afinal, o que é a pena de multa? E mais importante ainda para as provas, o que ela não é. Porque é justamente nessa confusão que as bancas tentam pegar a gente. A primeira coisa que tem que ficar gravada na mente é o seguinte: pena de multa é uma punição criminal. É uma sanção, uma consequência pelo crime cometido, só que paga em dinheiro. O valor é pago para o Estado, não para a vítima. E o cálculo dela usa um sistema bem específico, esse tal de dias-multa, que a gente já vai entender como funciona. E aqui está uma confusão clássica que não pode acontecer. Pena de multa é uma coisa, reparação de danos é outra completamente diferente. A multa, como a gente viu, é uma dívida com o Estado, é uma resposta penal. Já a reparação de danos é lá da esfera civil, é o dinheiro para compensar o prejuízo que a vítima teve. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo. Agora vamos para o coração da matéria, a parte que as bancas examinadoras simplesmente adoram cobrar, o cálculo da multa. Não é de qualquer jeito, não. Existe um método, um sistema com nome e sobrenome e é fundamental entender a lógica dele. O nome do método é esse aí, sistema bifásico. E o nome já entrega o ouro, né? Bifásico, ou seja, são duas fases. É um processo de duas etapas. Se a gente dominar o que acontece em cada uma dessas fases, não tem como errar a questão sobre o cálculo. E olha só como é inteligente esse sistema. Na primeira fase, o juiz está olhando para o crime. Ele analisa a gravidade do que foi feito, as circunstâncias, tudo aquilo do artigo 59 do Código Penal e define uma quantidade de dias multa. Só depois, na segunda fase, é que o foco muda. Agora o juiz olha para o réu, para a situação econômica, para o bolso dele, para definir o valor de cada um desses dias multa. E claro, a lei estabelece limites, um piso e um teto para essa conta. E esses números aqui, esses têm que estar na ponta da língua. Na primeira fase, o número de dias multa tem que ser no mínimo 10 e no máximo 360. Já na segunda fase, o valor de cada dia multa pode variar de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o valor do salário mínimo da época do fato. Para ficar bem claro, vamos a um exemplo. Imagina que o juiz, lá na primeira fase, definiu 60 dias multa. Aí na segunda fase, analisando a condição financeira do réu, ele fixou o valor de cada dia multa em 1/10 do salário mínimo. Pronto, a conta final é simples, é só multiplicar um pelo outro. 60 vezes 1/10 do salário mínimo, e aí a gente tem o valor total da pena de multa. Ok, a multa foi calculada, o valor foi definido, e agora? Como é que esse pagamento acontece? O Código também define um procedimento para isso, com prazos e regras que, claro, também podem aparecer na prova. A lógica é a seguinte: depois que a sentença se torna definitiva, o que a gente chama de trânsito em julgado, o condenado é intimado para pagar. A partir dessa intimação, começa a correr um prazo de 10 dias. Dentro desses 10 dias, ele pode pagar o valor todo de uma vez ou, se for o caso, pode pedir ao juiz para parcelar a dívida. Agora atenção, muita atenção aqui, pessoal, porque essa parte é o pulo do gato do tema. E se a pessoa não pagar a multa nesses 10 dias, o que acontece? A consequência é uma transformação total na natureza jurídica dessa dívida. Entender essa mudança é o ponto mais importante de todos e o mais explorado em concursos. E a grande virada de chave é essa. A multa, que até aquele momento era uma pena criminal, se transforma, ela vira uma dívida de valor. Ela deixa de ter essa natureza penal e passa a ser outra coisa. Guardem, anotem, tatuem esse nome, dívida de valor. Isso vai estar na sua prova. E o que significa virar dívida de valor na prática? Significa que a cobrança sai da esfera criminal. Não é mais o juiz da execução penal que vai se preocupar com isso. A cobrança agora é de responsabilidade da Procuradoria da Fazenda Pública, que vai usar os meios de cobrança de dívidas cíveis, como uma execução fiscal, por exemplo. E aqui está ela, a pegadinha de concurso mais clássica de todas. A regra de ouro que precisa ser memorizada. Com a lei atual, a pena de multa nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, pode ser convertida em prisão. Isso já foi possível no passado, há muito tempo, mas hoje é expressamente proibido.
Não pagar multa não leva mais ninguém para cadeia. Fim de papo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma daquelas discussões mais aprofundadas, de nível avançado. Pensem comigo, se o sujeito cumpriu a pena de prisão, mas não pagou a multa, que agora a gente sabe que é uma dívida cível, a punibilidade dele pode ser declarada extinta, ou seja, o registro criminal dele fica limpo mesmo com essa dívida pendurada? Esse é um debate quente nos tribunais superiores e uma ótima reflexão para quem quer ir além.